Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho de 2026, e já estamos aí na reta final, né? Praticamente a última semana do mês de junho, na reta final de mais um mês abençoado que o Senhor preparou para nós, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia abençoado em nome de Jesus, amém? Maravilhoso eterno Deus, Pai querido, Senhor, nesta hora, Pai, eu quero entrar em Tua presença para louvar, engrandecer e exaltar a Ti. Por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e realizado nas nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer pela série, Senhor, de provérbios que nós encerramos. Obrigado pela ajuda, pela direção, por cada palavra que o Senhor trouxe, cada ensinamento, para que possamos caminhar em sabedoria nessa terra, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer a Ti pela vida de cada irmão, cada irmã que está conosco. Vai alcançando cada um nesta hora, do alto da cabeça à planta dos pés, e que todo ataque, seta, dardo e retaliação, que todos eles venham cair por terra em o nome de Jesus. E eu peço, Senhor, opera o sobrenatural neste dia, conceda o desejo do coração e abre, Senhor, porta onde não tem, Senhor, para o teu povo passar. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra de hoje, o Senhor me deu Salmo 101 e diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Versículo 4. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Só até aí, por enquanto. E o Salmo 1, irmãos, ele é muito poderoso, porque ele já começa com o Senhor mostrando um bom caminho para eu e você andarmos. Ele começa falando como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. É um caminho que eu e você temos escolha. E esse caminho, quando nós escolhemos, o caminho de não andar com determinadas pessoas que causam mal, que falam mal, que zombam, que blasfemam, que debocham do nosso Deus e da nossa fé, quando nós escolhemos não andar com essas pessoas, nós vamos andar então em um caminho feliz, em um caminho abençoado. E hoje nós vivemos um tempo, irmãos, onde as pessoas não suportam ouvir o nome de Jesus Cristo. Quando fala o nome de Jesus, está tudo indo bem, muita gente não suporta ouvir. Tem aqueles, né, que falam que amam o Senhor, mas o coração está longe dele, né, que não tem mudança, que não tem transformação. E tem aqueles que de fato não suportam ouvir o nome de Jesus Cristo. E essas pessoas, elas zombam, essas pessoas, elas debocham, essas pessoas, elas escarnecem do nome do Senhor. E quando nós nos associamos, quando nós nos ajuntamos com essas pessoas, a chance de nós entrarmos na mesma conversa, a chance de nós entrarmos no mesmo caminho, a chance de entrarmos nas mesmas ideias dessas pessoas é muito grande. Por isso é que o Senhor fala que é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. O que é não seguir o conselho dos ímpios? Quando nós estamos passando por um problema, por uma adversidade, quando você está passando por um problema, por uma adversidade, em quem você vai buscar conselho? Em quem você vai buscar uma direção? Em quem você vai buscar uma resposta? Porque muitas vezes nós usamos o Senhor. Nós temos o Senhor como último recurso da nossa vida e não o primeiro. E precisamos ter Ele como o primeiro recurso. Então, antes de buscar conselho com qualquer pessoa, ore ao Senhor. E não busque conselho com qualquer um, principalmente com o ímpio. Porque o ímpio, o que que ele vai falar para você? Abre mão, desiste. Joga fora. Descarta.
Esse é o caminho do ímpio, é um caminho que leva à destruição. Esse é o conselho que muitas vezes ele vai nos dar. Agora, quando você busca conselho com uma pessoa de Deus, antes de dizer algo, ela vai orar. Antes de te dar um posicionamento, ela vai jejuar junto com você, vocês vão buscar juntos. Porque tem coisas que de fato precisamos abrir mão. Tem coisas que de fato a Bíblia dá autorização para fazer. Mas não é de qualquer forma. Não é com qualquer conselho. Não é com qualquer conversa de qualquer um que não conhece o Deus a qual você serve. Então toma muito cuidado, porque nesse dia o Senhor está alertando a isso. Cuidado com quem você toma os conselhos das decisões da sua vida. Não imite a conduta dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Se assentar na roda dos escarnecedores é se assentar na roda daqueles que falam mal. Não só falam mal de crente, mas que falam mal das pessoas. Sentar na roda da fofoca, sentar na roda da maledicência, sentar na roda do deboche. Não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um novo e vivo caminho para mim e para você. Sai fora dessas rodas. Sai fora dessas conversas, você é melhor do que isso, você não precisa ficar com isso. Como é que você fica depois que você está numa roda dessa de conversa? Você fica mal, não fica? Se você gostar, tem um grande problema aí. Amém? Tem um grande problema aí se você gostar dessas conversas. Precisa de uma transformação. Precisa que o Espírito Santo entre e transforme aí essa situação. Para que de fato as coisas mudem, para que de fato isso te incomode. Porque tem coisas que estão entristecendo o coração de Deus. E quando nós nos assentamos na roda dos zombadores, na roda dos escarnecedores, na mesa com esse tipo de gente, nós vamos dando vários passos para longe do Senhor. Infelizmente, nós vamos nos afastando da presença dele. Agora, quando nós escolhemos, e nem sempre, irmãos, a gente tem controle das conversas. Às vezes chega uma pessoa totalmente aleatória e muda o rumo da conversa, e muda o rumo daquilo que está sendo falado no grupo. Você não é obrigado a ficar. Você não é obrigado a concordar. Você pode se levantar e você pode se retirar quando você não concorda. Você não é obrigado. Agora, muitas vezes, para tentar agradar, para tentar ser aceito, nós somos coniventes com essas pessoas. E não é isso que o Senhor tem para nós. Olha o que o Senhor tem para nós. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então a nossa vida, queridos, ela deve ser pautada pela palavra de Deus. Ela deve ser conduzida pela palavra do Senhor. Então não busque conselho com o ímpio, busque conselho com quem é de Deus. Busque conselho na palavra do Senhor. Busque conselho com o seu líder, com a sua líder espiritual. Com alguém que você confia, que tem algo para acrescentar, para edificar a sua vida em nome de Jesus. E meditar na lei do Senhor de dia e de noite é refletir na palavra de Deus. Não é somente ler. É meditar, é esmiuçar a palavra e buscar o prazer na lei do Senhor. Porque sabe o que acontece quando nós buscamos o prazer na lei do Senhor? É o que diz o versículo 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Você que está aí firme na presença do Senhor, você que está aí debaixo da direção de Deus, eu quero profetizar que tudo que você fizer prosperará. Você é uma árvore plantada junto às águas. Você que crê nisso, coloca aí nos comentários. Eu sou uma árvore plantada junto às águas. Você é alimentado direto da fonte que é o Senhor. O Espírito Santo te visita neste dia em nome de Jesus e traz a vontade de Deus sobre a tua vida, para você viver o sobrenatural, para
para você avançar, para você prosseguir nessa terra e para você prosperar em tudo aquilo que você fizer. Há um grande agir do Senhor para esse dia, há um grande agir do Senhor para essa hora, para esse momento. Então saia da roda dos escarnecedores e se assenta na mesa dos fiéis, na mesa dos que seguem ao Senhor, na mesa dos que amam a Deus. Porque Deus tem um caminho de grande fartura, Deus tem um caminho de prosperidade para a tua vida e para a tua história, em nome de Jesus. Então escolha, irmãos, ficar na mesa do Senhor. Escolha ficar na presença de Deus. Porque olha o que acontece com o ímpio. Lembra o que zomba, o que escarnece? São como palha que o vento leva. É coisa leve. O vento sopra e vai embora, assim como a palha vai. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. É por isso que eu entendo que tem pessoas que vêm e vão e elas não se firmam na presença do Senhor. Porque elas não resistem ao julgamento, porque elas não quiseram mudança. Porque elas não quiseram uma transformação. E o Senhor, Ele nos convida, todo mundo que o Senhor chamou na Bíblia, Ele chamou do jeito que estava. Mas Ele transformou. Tem pessoas que Ele mudou até o nome. Como, por exemplo, Jacó, que passou a se chamar Israel. Mudou até o nome. Porque teve um encontro com o Senhor, um encontro de transformação. Mas hoje nós vivemos um tempo, eu sempre falo isso, parece que é repetitivo, enfadonho, mas tem pessoas que vêm para Jesus só para ele resolver um problema, como se ele fosse um grande resolvedor de problemas. E de fato ele muda a nossa sorte, ele muda a nossa história. Só que nós não podemos ir até o Senhor só por aquilo que ele pode fazer, mas nós devemos permanecer por quem ele é. Ele sabe o que é melhor para mim e para a tua vida, ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que tem gente que não fica na presença de Deus, porque não quer mudança, porque não quer transformação, quer continuar na papagaiada, quer continuar fazendo coisa errada, quer continuar com um pé na igreja e um pé no mundo, não quer ser transformado. E quantas pessoas? E olha que eu nem estou há tantos anos no evangelho, já estou aí uma caminhada, né? Indo aí para 14 anos no evangelho. Quantas pessoas nesse pouco tempo eu vi passar, ficar firme por um tempo e depois cair, depois não voltar mais. Porque não quis. Não quis mudança. Então, assim, e aí começa a colocar a culpa nas pessoas, coloca a culpa na igreja. E eu vou te dizer, com muito amor e com muito temor que eu tenho, Senhor, a igreja não tem nada a ver com isso. São posicionamentos. São posicionamentos. São escolhas que as pessoas fazem. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui no versículo 6, nós vemos o final lá do versículo 1. Como é feliz! O Senhor aprova o caminho dos justos. No final de tudo haverá um julgamento. E se hoje fosse o julgamento da nossa vida? Eu seria aprovado? Você seria aprovado? Ou nós seríamos reprovados? Fica essa reflexão para você nesse dia. Amém? Glória a Deus. Ore pela minha vida. Amém? Ore pela minha família, pela minha casa. Nós sempre precisamos, oração sempre é bom. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Sela essa palavra no teu coração e compartilha com alguém que precisa de uma mensagem de conforto, uma mensagem de exortação, uma mensagem de avivamento. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional, em nome do Senhor Jesus.